Antes de aprendermos as regras para cada espécie, é importante termos em conta algumas considerações preliminares. Os exercícios elaborados por Fuchs partem sempre de um cantus firmus fixo, sobre o qual escrevemos o contraponto. O cantus firmus é uma melodia idealizada, perfeita, a linearidade em seu estado puro sem a interferência do ritmo. De certa forma, o cantus firmus sintetiza o ideal melódico que Fuchs perseguia, de melodias perfeitamente equilibradas e proporcionais, que se dirigiam a um clímax melódico, a nota mais aguda, e depois convergiam para finales do modo, ou seja, a nota central. Difícil não fazer a comparação com uma técnica fundamental da arte renascentista, a ideia da perspectiva como código de visualização da representação espacial. Um desenho renascentista ideal é aquele no qual as linhas convergem para um ponto de fuga, estabelecendo uma perspectiva linear realista. Repare neste quadro de um pintor italiano renascentista, A Cura do Aleijado e o Levantamento de Tabata, no qual toda a perspectiva converge em direção ao ponto de fuga central. Quando falamos em linearidade na música, estes conceitos estão de certa forma implícitos e usamos também metáforas visuais. Por exemplo, a ideia de distância tonal, que implica em uma relação espacial, a distância em relação a um ponto de convergência, que no caso é o centro tonal. Só no início do século XX que essas concepções lineares serão plenamente desafiadas na música, a partir das rupturas modernistas, nas quais a espacialidade da música adquire novas possibilidades estruturantes. No manejo melódico idealizado por Fuchs, existem diversas restrições em relação aos intervalos melódicos que podem ser utilizados. Nenhum intervalo que possa afetar o equilíbrio da linha ou ressaltar demais a movimentação de uma voz individual pode ser utilizado. Desta forma, intervalos amplos como as sextas maiores, sétimas menores e sétimas maiores não podem ser utilizados melodicamente. A oitava pode ser utilizada, desde que seguida por um grau conjunto na direção oposta. O trítono não pode ser utilizado, por causar uma perturbação harmônica, tampouco intervalos aumentados e diminutos, que de qualquer forma estariam fora de seus modos de origem. Saltos consecutivos na mesma direção são limitados, e, de forma geral, saltos devem ser compensados por movimentos na direção oposta. Um resumo dessas regras em operação pode ser encontrado no material elaborado por Toby Rush, uma série sobre contraponto que eu traduzi recentemente e que pode ser encontrado neste link. Em relação ao aspecto harmônico, as consonâncias permitidas são o uníssono, a quinta e a oitava, as consonâncias perfeitas, e as terças e sexta, tanto maiores quanto menores, classificadas como consonâncias imperfeitas. Segundas, quartas e sétimas são considerados intervalos harmônicos dissonantes e só podem ser utilizados segundo um conjunto de regras restritivas. Em relação aos movimentos entre as vozes, relembro a terminologia que já aprendemos. Movimentos paralelos são aqueles que mantêm o mesmo intervalo independente da qualidade.
Movimentos similares ou diretos são aqueles na mesma direção, mas que resultam em intervalos diferentes. Oblíquos são aqueles nos quais somente uma das vozes se movimentam. E contrários são aqueles em direções opostas. Eis alguns exemplos. No Moodle da disciplina, deixei um questionário de revisão sobre essas regras preliminares. Bons exercícios!